o diretor da Santa Casa de Misericórdia, doutor Virgínio. Bom dia, doutor Virgínio. Bom dia, Caio Pimenta. Bom dia a toda a equipe, Luciano dos Reis, a Welles Oliveira. Um prazer enorme estar aqui no programa Primeira Mão para prestar esclarecimento relacionado aos comentários que foi feito essa semana e está aqui à disposição, viu? Bom, a gente agradece. É provedor. É provedor. Podemos chamar diretor, né? Mas é provedor da Santa Casa. É provedor da Santa Casa. A Santa Casa agora, inclusive, em março, está fazendo 100 anos. Ela foi fundada em 1920 e agora nós estamos completando em março, está se tornando uma entidade centenária. Centenária. Em Alagoinhas ou no Brasil todo? Não, é a Santa Casa de Alagoinhas. De Alagoinhas. É a entidade centenária. Eu acredito que seja a entidade de saúde mais antiga da região. Talvez a de Iambupe também tem uma unidade lá na Santa Casa, que é a Saci. Não sei como é que está, que é antiga também, mas acho que a Santa Casa é anterior a essa entidade de Iambupe também, que é bem antiga. Mas a Santa Casa, embora em Alagoinhas, ela também atende a população da região inteira, né? Atende sim. Existe um processo de pactuação regional, né? Que a gente, nossa unidade é 100% SUS, nós só atendemos ao Sistema Único de Saúde. Então, existe um processo de pactuação entre os municípios, entre os gestores municipais, secretários de saúde. E esses secretários de saúde, eles pactuam onde vão alocar os recursos para as diversas especialidades. No caso de oftalmologia, que é a nossa responsabilidade, a gente atende 23 municípios da região, da micro-região de Alagoinhas, e pegamos também alguns municípios da micro-região de Ribeira do Pombal. Então, quer dizer, as prefeituras, elas repassam um recurso para a Santa Casa de Misericórdia para que a Santa Casa efetue o serviço. Na verdade, assim, o que acontece, esse recurso do SUS é um recurso federal, né? Então, quando os secretários de saúde eles pactuam esse recurso, o Ministério da Saúde, em vez de mandar para os municípios, eles já mandam diretamente para a Secretaria de Saúde de Alagoinhas, que tem a responsabilidade de fazer a gestão desses recursos. Então, existe esse pacto entre os secretários. Então, assim, Aramari, eles não têm serviços de média complexidade na área de oftalmologia, assim como o Pedrão não tem. Então, quem é que tem a responsabilidade de ofertar esse serviço? Como Aramari e Pedrão não tem, só estou citando exemplos. Sim. Aí eles pactuam com Alagoinhas, que tem, e mandam esses recursos diretamente, o Ministério da Saúde mandam diretamente para a gestão municipal. Aí vai para o Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal. E o Fundo Municipal de Saúde, então, quem vai fazer a gestão e contratação dos serviços. Pronto. Quais serviços hoje a Santa Casa de Misericórdia ela fornece à população? Bom, pelo Sistema Único de Saúde, a parte de oftalmologia, né? E na parte de oftalmologia, nós fazemos a questão do ambulatório de oftalmologia, que são as consultas gerais, com seus exames, campo visual, tomografia de córnea, retinografia, que é um exame novo, que chegou agora que nós disponibilizamos. Fazemos o projeto Glaucoma, onde existe o atendimento das pessoas portadoras, o acompanhamento das pessoas portadoras de glaucoma e a dispensação dos colírios. Então, o nosso foco básico hoje é o serviço de oftalmologia. Pronto. Aí essa semana, teve uma polêmica danada, né? A prefeitura, depois de 90 dias, sem repassar esses recursos, que são federais, não é isso? Sim. São federais. Então, a Santa Casa de Misericórdia acabou não fornecendo mais esses serviços, né? Paralisou os atendimentos, né? Gerou uma repercussão danada e tal. Mas eu questionei aqui no ar, doutor Virgínio, o fato de você ter esperado os 90 dias, né, para poder fazer qualquer tipo de declaração. Já que o repasse era federal, né, eu pensava, eu poderia até ser utilizado algumas notificações, até utilizado os meios de comunicação, a população e tal, a manifestação popular, para obrigar a prefeitura a repassar esses recursos, que é verba federal, né? Não é dinheiro da prefeitura, né? Então eu questionei isso. Tranquilo, né? Eu compreendo a sua manifestação. Mas por que você não fez isso? Vou explicar. Pessoal, se você for observar os 100 anos de Santa Casa, a gente não é o hábito da Santa Casa aos meios de comunicações. Por exemplo, o atual prefeito, a nossa relação entre nós fizemos Santa Casa e prefeitura, não é entre pessoas individuais. Então, assim, não é a primeira gestão que nos atrasa. O prefeito anterior a esse nos atrasaram também por bom período relacionado, o antecessor também. Então, a gente tenta resolver isso do ponto de vista administrativo, que é o ponto de vista correto em relação a isso. E a argumentação que a prefeitura colocava para a gente sempre foi a argumentação lógica que os outros antecessores, os outros prefeitos, os outros secretários de saúde colocavam para a gente, que era dificuldade orçamentária, que sempre quando ao final do ano parece que tem essa dificuldade orçamentária. Uma programação, né? Isso. A gente colocou, viu, Caio? A gente não deixou de falar, nós notificamos a Secretaria de Saúde sobre isso, notificamos o órgão responsável por essa fiscalização, que é o Conselho Municipal de Saúde. Isso foi informado ao Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão que faz
a fiscalização da gestão desses recursos, sobre a possibilidade de paralisação. E a gente informou a secretaria na época, eles disseram, olha, nós temos condições, a nossa capacidade financeira é de rodar até dezembro. Depois de dezembro nós não temos condições, porque os fornecedores não vão fornecer colírios para a gente em função do repasse, que se você não recebe, você não repassa. Chegou janeiro, continuou com essa dificuldade orçamentária e a informação que nós tínhamos é que isso só ia retornar no dia 20 de janeiro, a abertura do orçamento. Aí os usuários vieram aos meios de comunicação, fizeram a informação da suspensão do serviço, o que nos obrigou a abrir o meio de comunicação. Geralmente a gente não vem com meio de comunicação, assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de vir para o meio de comunicação, entendeu? Vai ter que se explicar mesmo. Exatamente, mas a gente veio prestar informação e até explicando, assim, porque agradecer ao prefeito, porque assim, a relação que eu tenho com o prefeito não é uma relação de pessoa física, é uma relação entre entidades estabelecida. Então assim, eu nunca falei com ele assim, olha, a prefeitura está devendo, porque minha relação que eu tenho com a secretária de saúde, doutora Rosânia, sempre comunicando a ela. Quando de fato o fato aconteceu, aí eu me senti na obrigação de ligar para ele, olha, está se passando isso e isso. E ele falou assim, não estou sabendo, vou resolver de hoje para amanhã, e resolveu. Não sei como, a questão orçamentária foi resolvida, não sei se ele pegou relocamento de outra secretaria, aí quem pode informar é a secretária de saúde. E para mim o que interessa é que a situação foi resolvida, o atendimento já está normalizado a partir de hoje, entendeu, cara, em relação a isso. Hoje já tem atendimento na Santa Casa? Atendimento, até porque, assim, isso aconteceu no passado, eu também nunca vim falar de A, de B, não é minha forma de ser, não é meu perfil de ser, de estar falando de pessoas ou de entidades. A gente aqui, não é que a gente torça para uma briga entre a Santa Casa e a Prefeitura, não é o caso. Mas a gente fala da responsabilidade que ambos têm com a população mais carente. Né? A gente fala aqui de glaucoma, aliás, glaucoma é uma questão perigosa. Sim, leva a cegueira, a pessoa pode dormir enxergando e acordar sem enxergar. No caso do glaucoma agudo, sim. No glaucoma crônico, a cegueira se estabelece de maneira mais crônica, mas existe sim essa possibilidade, e por isso que o programa não pode ser desassistido. Isso, e o colírio é importantíssimo, muito. Para essas famílias e tal. E é um programa assim, formidável, viu? Assim, para você entender, cara, por exemplo, esses colírios que nós distribuímos, a Santa Casa, que não é de graça, entendeu? Um programa federal que repassa para o município repassa para a Santa Casa, a Santa Casa adquire os colírios e distribui para a população. São colírios caríssimos, um trava-proste, um latanoproste, quando você vai comprar na farmácia aí, 80, 120 reais. O paciente sai lá, geralmente, a gente tem a obrigação de fornecer para 3 meses, né? E você associa, às vezes, com colírios que a gente chama de primeira, segunda e terceira linha, druzolol, trava-proste. Então, às vezes tem pacientes que saem ali com 600 reais, 700 reais de medicamentos para 90 dias. Então, tem pessoas carentes. Se essas pessoas realmente não tiverem acesso a esses colírios, essas pessoas não vão ter como comprar na farmácia, porque são medicações caras. Por isso que esse programa não pode sofrer solução de descontinuidade. É importante a manutenção do programa. Ontem a secretária de saúde, doutora Rosânia, me ligou e ela falou assim, doutor Virginia, eu vou garantir ao senhor que esse ano não vai haver interrupção na questão do repasse, porque realmente dificulta. A Santa Casa não é uma entidade que tem dinheiro, que tenha recursos, que tenha reservas técnicas para isso. Então, se essa questão orçamentária e financeira for realmente estabilizada, a gente vai ficar muito grato. Eu acho que a população, de maneira geral, vai agradecer bastante. Não, e o que chama a atenção é que esse repasse, o que é mais grave, esse repasse federal, a Prefeitura de Alagoas, ela recebe no seu Fundo Municipal de Saúde todos os recursos das regiões e tem que repassar esse recurso, né, para a Santa Casa de Misericórdia. E aí alega falta orçamentária, problemas no orçamento. Se o dinheiro não é dela, como é que ela tem problema no orçamento? O dinheiro não é dela, é repasse federal. Onde foi que a Prefeitura de Alagoas utilizou esses recursos? Eu lhe pergunto. O dinheiro do pessoal aí das cidades vizinhas, até porque na manifestação teve também pessoas de Itanagra. De Itanagra, quer dizer, não afetou só a população de Alagoinhas, afetou todos os pacientes da região. Então é um problema extremamente grave, ao meu ponto de vista, na questão da utilização dos recursos públicos. Isso é grave. É o que a secretária me passa, cara. Nesse caso aí, quem tem que falar é a secretária de saúde. Vou passar o que eles passam para mim, entendeu? É o seguinte, que existe uma distinção entre orçamento e financeiro, que depois vai entrar você na questão do deputado Paulo Aze, né? Sim, quero mandar um abraço, que sempre apoiou a Santa Casa, de maneira geral, não de agora, durante um bom tempo, e continua apoiando. Que o orçamento é uma peça, uma rúbrica feita pela Prefeitura, que é encaminhado para a Câmara de Vereadores, e nele existe aprovação. O recurso financeiro ele tem que estar casado com esse orçamento. E às vezes existe o consumo do orçamento, tá certo? Mas o dinheiro tá. Então, o que a secretaria me passa, e eu acredito,
é que o dinheiro não foi usado. Simplesmente eles não tinham orçamento, que para ele pagar, ele precisa ter a rúbrica orçamentária específica para isso. Então, a informação que me passa é que o orçamento foi subdimensionado, tá certo, para a realidade do que é o programa. Se foi subdimensionado, o problema é do planejamento. CEPLAN. Penso também. E não é de hoje que eu venho criticando, desde a época do ex-secretário Tássio Lobo. As prefeituras chegavam em outubro, já não tinham orçamento para o ano todo. Vários secretários reclamavam em off para a gente essa questão. Chegava outubro, cadê o orçamento? O orçamento para o ano acabava antes do ano acabar. Quer dizer, realmente é um problema sério, né? Quer dizer, o dinheiro está lá. Agora, como é que em um dia se resolve o problema? Quer dizer, você reclama num dia, no outro dia está na conta da Santa Casa para comprar. É muito estranho. A gente vai chamar aqui a secretária de saúde para explicar, a secretária, a Rosane, para explicar direitinho esse assunto aí. Está muito mal explicado. Não é só pagar e está tudo bem. Aliás, não é o primeiro problema que a secretária de saúde enfrenta. No ano de 2019 teve alguns casos, inclusive, sobre aquele pagamento, né, com sobrepreço. A ASM, né? A ASM trabalhou 20 dias, recebeu o do mês todo. Como é que pode? 30. Teve que devolver o dinheiro, inclusive, para os cofres municipais. Mas, doutor Virgínio, agora falando de cirurgias eletivas, sim, Alagoinhas, né, um período, o deputado Paulo Aze colocou 15 outdoors em Alagoinhas, né, denunciando aí a falta de utilização dos recursos pela Prefeitura de Alagoinhas. Ele que enviou essa emenda, ele disse que fruto de um acordo, sim, entre ele e a própria Prefeitura, que deveria contratar diretamente a Santa Casa de Misericórdia para fazer essas cirurgias, né? Por que não foi feito até agora? Certo, eu vou explicar um pouquinho desse processo. O deputado Paulo Aze, ele preocupado com a situação da região, como ele sempre teve, e ele sabendo que a região de Alagoinhas tinha um déficit em termos de cirurgias eletivas, ele nos procurou na Santa Casa para fazer uma destinação de recursos para mitigar esse problema, minimizar, e que a Santa Casa pudesse realizar procedimentos eletivos, cirurgias de hérnia, vesícula, esterectomia, plástica vaginal, procedimentos de pequeno e médio porte cirúrgico de maneira em geral. Como tratava-se de um recurso de custeio, Caio, esse recurso não pode ser enviado diretamente para a Santa Casa. Os recursos de investimento, sim, que é para construção, reforma, equipamento, né? Mas de custeio não, esse recurso tem que vir para a Prefeitura. E então o deputado perguntou, eu falei assim, não, a Santa Casa está aberta, mandando recurso, nós vamos executar, fazer um planejamento e executar, mas tem que fazer o acordo com a Prefeitura. Então, sentamos eu, Fabrício Faro, que eu era o representante do prefeito aqui na cidade. Quero mandar um abraço para Fabrício, muito meu amigo, que também é irmão da Santa Casa e contribui bastante com a gente. O vereador Luciano Almeida, que também é bastante atuante. Quero agradecer também ao vereador Luciano Almeida. Ele, inclusive, destinou, Caio, quero aqui parabenizar, uma emenda do recurso municipal, de sua autoria, de R$40 mil, para que a gente pudesse estar adquirindo um aparelho para pessoas portadoras de retinopatia diabética, que junto com a emenda que a vereadora Raimunda Florencio e o vereador Pastor Lins encaminhou, a gente vai poder comprar um aparelho, que esse aparelho vai tratar as pessoas portadoras de retinopatia diabética, que é a segunda causa de cegueira irreversível, que bom, que não tem na região, entendeu? Então, quero agradecer esses vereadores que mandaram esses equipamentos, que com fé em Deus, a partir do segundo semestre desse ano já estará disponível. O recurso também está na Secretaria de Saúde, depende de licitação da Secretaria comprar e passar para a gente. Mas, voltando ao assunto, a gente nos reunimos, eu, Fabrício Faro, Luciano Almeida e o prefeito, ficou acordado que o recurso ia ser transferido para a Prefeitura e a Prefeitura faria a contratação da Santa Casa. Isso ficou bem estabelecido. Bom, o deputado cumpriu a parte dele, fez o processo de transferência e depois a gente sentou para ver como é que a gente ia operacionalizar. E quando a gente foi discutir a questão da operacionalização, havia necessidade da presença da Procuradoria Jurídica do município, né? O Procurador-Geral do município se fez presente, Dr. James, e o Dr. James passou para a gente que não haveria possibilidade de fazer essa transferência direta de recursos, porque existe uma lei, que é a Lei 866/93, se eu não me engano. Sim, a Lei de Licitações. Exatamente, que disciplina isso, que ele não poderia fazer, como é um recurso que entrou na conta da Prefeitura, embora a gente tivesse apalavrado isso entre a gente, isso não poderia se dar dessa maneira, porque parecia um privilégio para a Santa Casa de Misericórdia. Então, haveria necessidade de abrir um instrumento chamado de... Mas peraí, a Santa Casa de Misericórdia tem fins lucrativos?
Não tem, mas mesmo assim, por exemplo, assim, vou explicar o que o Dr. Gésimo colocou, né? Haveria necessidade de abrir um processo de credenciamento através do chamamento público, porque tem outras entidades filantrópicas que prestam serviço de saúde no município que poderiam se manifestar o interesse também de querer, entendeu? Então, eu entendi isso perfeitamente de maneira assim... Não, se existe outras instituições filantrópicas capacitadas para fazer o tipo de serviço, a história muda. Que tem o credenciamento pelo SUS que poderia manifestar o interesse também. Então, ele falou assim, olha, é necessário, porque a gente não sabe, alguém pode se manifestar, porque esse recurso foi para a Santa Casa, e se tinha uma outra também entidade que é prestadora do SUS. Então, haveria a necessidade de abrir esse instrumento para que todas as instituições filantrópicas que se quisessem manifestar interesse, já que as filantrópicas têm preferência constitucional, primeiro público, depois filantrópico, depois os privados, pudessem se manifestar. Pronto, e a gente entendeu isso como uma argumentação perfeitamente lógica. Estamos aguardando até hoje a abertura desse credenciamento. A informação que eu tenho, é isso que eu estou dizendo, aí você tem que perguntar à secretária Rosânia, porque ela passa isso para mim, eu acredito. Porque ela disse assim, que teve também a questão do problema orçamentário, que ela não pode abrir uma licitação se ela não tiver orçamento, porque ela tem que indicar, segundo ela, eu acredito, que na fonte da licitação, de onde vem o orçamento para pagar. E ela estava assim, esse orçamento para pagar. E que quando virasse a página, virasse o ano, janeiro, haveria um orçamento novo e que esse credenciamento seria aberto. Houve uma proposta, entendeu, Caio? Eu trato as coisas até de muito abertas, assim, que a gente pudesse executar a parte de oftalmologia inicialmente, já que a Santa Casa ela já estava credenciada pela questão oftalmológica e não haveria necessidade de abertura de credenciamento para a parte oftalmológica. Mas como nós tínhamos assumido um compromisso com o deputado que a gente ia executar o projeto em toda a sua plenitude, então, assim, eu acho razoável que se espere a abertura do credenciamento para que a gente possa entrar e concorrer, entendeu? Porque também a gente estabeleceu uma palavra com o deputado Paulazzi, nesse sentido que nós íamos prestar o serviço na sua integralidade, a gente não quer prestar pela metade esse serviço. Se outros interessados também quiserem concorrer, serão bem-vindos, contanto que o serviço seja prestado, que o serviço aconteça, que a população é necessitada desse serviço, não só de Alagoinhas, como de toda a região. Para a gente vai ser importante, a gente fez toda uma programação, todo um planejamento, chamei o doutor Moisés, que também é irmão da Santa Casa, para fazer o planejamento, ele fez todo o planejamento dessas cirurgias, como é que vai acontecer, contratação de equipes. Então, assim, na hora que a licitação sair, nós estamos prontos, a instituição está pronta para executar. Só está esperando a prefeitura colocar o credenciamento ou qualquer tipo de... Abrir o edital de chamamento público, que eles chamam. Eu acho que venceu agora a questão orçamentária, que mudou de ano, então venceu a questão orçamentária. Então, eu acredito que esse ano a questão do planejamento, como você coloca, já deve ter previsto isso aí. Eu acredito que isso vai ser resolvido. A instituição está aberta para executar. Eu sou muito grato ao deputado Paulazzi por essa preocupação que ele sempre teve. Ele é um deputado atuante que sempre ajudou a Santa Casa de maneira silenciosa, da maneira que ele é, entendeu? Então nós somos bastante gratos a ele e esperamos que a prefeitura resolva essa situação do ordem dessa lei de licitação, da lei 866/93. Até entendíamos, eu falei até com o vereador Luciano Almeida, que isso poderia ser feito através de um outro instrumento, que era um instrumento de convênio entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, que dispensasse isso. Mas o entendimento da Procuradoria-Geral do município e o respeito, eles são os detentores da lei, das normas, nós temos que seguir e aguardar, e estamos aguardando. Mas é aqui, doutor Virgínio, o único convênio que a Santa Casa tem com a Prefeitura de Alagoinhas, o governo do Estado envia algum recurso para cá? Não, a Santa Casa de Alagoinhas a gente não recebe nenhum tipo de subvenção até o momento, nem do governo municipal, nem estadual, nem federal. A única verba que nós temos realmente são verbas oriundas da prestação de serviço do Sistema Único de Saúde. Então nós somos dependentes desse recurso, é a forma que nós atuamos. Agora, esse ano, que com a questão do Hospital do Câncer, que depois a gente vai falar, que nós estamos realmente buscando outras formas de atuação, porque aí vai aumentar muito a responsabilidade, a graduação de serviços a ser ofertados. Então a gente vai precisar do apoio de todos presentes, de todos os apoios políticos necessários, de todas as correntes, porque a Santa Casa não faz política de saúde. Eu me dou bem com todo mundo, me relaciono bem com todo mundo, com todos os prefeitos que passaram aí, desde Chico Reis para cá, a gente sempre manteve uma relação solidária muito grande com todos eles, de respeito. Então, assim, a Santa Casa não faz política com isso. Eu peço até, Caio, assim, tanto que a situação e o pessoal da oposição deixa a gente trabalhar um pouquinho, porque assim, a gente não quer entrar nessa questão dessa discussão política. É importante, eu sei que ficam utilizando a Santa Casa de Misericórdia para fazer politicagem. Rapaz, entendeu? Assim, então, assim, a gente tem um trabalho tão grande, a necessidade das pessoas são tão grandes, entendeu? Aí, de repente, a gente vê que
Feira de Santana tem um hospital de oncologia, Vitória da Conquista tem um hospital de oncologia, Ilhéus tem um hospital de oncologia, Itabuna tem um hospital de oncologia, Caetité agora vai ter um, todos eles vinculados às Santa Casas, e a gente está num trabalho de resgate tão grande da instituição, que é um esforço para que nesses 100 anos da Santa Casa a gente consegue... E vai atender a região toda, né? Toda, entendeu? Então, um trabalho tão difícil, com tantas dificuldades, que depois eu quero vir em outra oportunidade, claro. Entendeu? Que eu falei você do meu horário que eu falei. Claro. Para estar discutindo isso. Assim, não existe um pai desse projeto, sabe? Nem a própria Santa Casa é pai desse projeto, entendeu? É um projeto da sociedade alagoinhas, eu preciso das forças empresariais, preciso de todos os políticos envolvendo. Então, quem realmente quiser contribuir, as críticas são sempre bem-vindas, que todos nós estamos sujeitos a críticas, acertos, erros. Eu já falei muito, já errei, todos os seres humanos estamos sujeitos a isso. Agora, não são falhas de má fé, nem com intuitos pessoais, entendeu? De contribuir realmente pela cidade, nesse sentido, entendeu? Aí eu queria até pegar assim, a argumentação que você falou assim, que a prefeitura fez a propaganda, né? Para não deixar, para não fugir de nenhum tema que você colocou, entendeu? Não, mas a gente vai tratar num dia específico dessa questão, porque o hospital é uma coisa mais complicada. É bem complicado, é bem difícil, cara, é bem difícil. Eu posso antecipar isso para você, é bem difícil, entendeu? É muita responsabilidade para um homem só, e eu peço sempre a Deus que me dê força e o que a gente quer é que a população usufrua desse serviço. Que ele possa ser executado, que ele possa sair, que ele possa ser transformado em uma realidade. Nós estamos lutando para isso, não tenho dúvida. Se Deus me permitir, a gente vai estar conseguindo concretizar, mas não é uma tarefa fácil não, isso posso adiantar para você. Mas vamos tratar, por exemplo, da questão da propaganda em si que foi abordada, né? Que a prefeitura fez, o comentário que você colocou, que a prefeitura fez a propaganda, a Santa Casa emitiu uma nota e depois nós não prosseguiu, não judicializamos, né, a questão, né, que você fala assim. É importante essa argumentação, não sou contrário a isso não. Mas é importante também a gente prestar esclarecimento. Por exemplo, assim, vou pegar o histórico de 100 anos da Santa Casa. Você pega o histórico de 100 anos da Santa Casa, diversos provedores já passaram ali, Pedro Dória, Saturnino Ribeiro, Oscar Cordeiro, são várias pessoas que já passaram por ali. A Santa Casa não tem história de litígio jurídico com ninguém, com nenhum ente público, seja ele com prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal. Então, nosso histórico não é um histórico de litígio, muito pelo contrário, nosso histórico é um histórico de solidariedade ao poder público. Você vê que a nossa maternidade, Caio, só assim, até para exemplificar, né, a nossa maternidade ela foi cedida durante 20 anos, de maneira gratuita ao poder público municipal, para que o serviço fosse prestado desde a época lá de Chico Reis. O prefeito Chico Reis, e assim, quando o prefeito Chico Reis, eu só vou exemplificar, quando o prefeito Chico Reis recebeu a maternidade nossa, na época o provedor era Solon Barros, que hoje é irmão da Santa Casa, nosso diretor. Ele colocou assim que a maternidade, como a maternidade é conhecida? A maternidade é conhecida como maternidade municipal de Alagoinhas, né? Ninguém fala que a maternidade é da Santa Casa, né? A maternidade municipal de Alagoinhas. E assim, eles usam, a prefeitura usa até o nome, eu falo a prefeitura assim, ao longo do tempo, desses 20, 30 maternidade anos. Municipal. Olha a maternidade, usam no cadastro do Ministério da Saúde o nome Maternidade Municipal da Alagoinha, sendo que a maternidade é da Santa Casa. A gente nunca chegou assim para os meios de comunicação, diga, a Santa Casa é dona da maternidade, não é a prefeitura, é nós que somos detentores, por que a gente não faz isso? Porque o objetivo é que o serviço seja prestado, contanto que o serviço seja prestado e que a população seja beneficiada, para a gente está ótimo, está excelente. Ele não quer problema com o prefeito. Isso permite, inclusive, que a prefeitura, Caio, possa buscar recursos junto ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado. Por exemplo, assim, eu vou historiando um pouco assim, para você. Tem um anexo da... Só um pouquinho do Virgínio, porque a gente já está às 7 horas, a gente vai ter que interromper o programa, o sinal na rádio Ouro Negro 100.5. A gente vai ali para um rápido intervalo, mas já a gente volta pela Rádio 2 de Julho. Continuamos até às 8 da manhã, então você que está nos acompanhando aí no rádio, você pode migrar aí para a Rádio Web. Nós estamos no aplicativo Rádio 2 de Julho, nós estamos também no site www.radio2dejulho.com, no Facebook, na Rádio 2 de Julho e também no YouTube, canal da Rádio 2 de Julho. Nós vamos ali para um rápido intervalo, já a gente volta.